Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Viemos através desse vídeo falar um pouquinho sobre arboviroses, mais especificamente o vírus encefalite St. Louis. Então vamos lá. Os arbovírus são vírus transmitidos biologicamente aos seres humanos por meio da picada de um artrópode hematófago infectado, principalmente mosquitos e carrapatos. Muitos desses vírus têm como hospedeiros iniciais espécies de animais silvestres, como aves, macacos e roedores. Mosquitos, por exemplo, picam estes animais e transmitem os arbovírus para o homem, também através da picada. Quando passam para o meio urbano, o ser humano passa a ser também o reservatório desses arbovírus. Estima-se que haja mais de 545 espécies de arbovírus, dentre as quais mais de 150 relacionadas com doenças em seres humanos, sendo a maioria zoonótica. Diversos vírus da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, constituem importante causa de doença em humanos e animais, alguns dos quais se encontram distribuídos mundialmente. Vale lembrar ainda que a família Flaviviridae é uma das 5 famílias das arboviroses. O vírus da encefalite St. Louis é um flavivírus encefalitogênico que se encontra amplamente distribuído nas Américas. Os flavivírus compreendem cerca de 70 vírus, dos quais 53 são considerados arbovirus, sendo que 27 são transmitidos por mosquitos, 12 são transmitidos por carrapato e 14 são agentes zoonóticos com vetor desconhecido. Estruturalmente, os flavivírus são partículas esféricas de aproximadamente 50 nanômetros de diâmetro, constituídas por um nucleocapsídeo de simetria icosaédrica, com cerca de 30 nanômetros, envolto por um envelope. O genoma dos flavivírus corresponde a uma fita simples de RNA de polaridade positiva, com aproximadamente 11.000 nucleotídeos. O ciclo replicativo destes vírus inicia-se com a ligação com o receptor na superfície celular. Não se conhece ainda qual a estrutura que serve como receptor, porém diversas moléculas presentes na superfície celular têm se mostrado capazes de interagir com partículas de flavivírus. Após a dissorção, a partícula é endocitada em vesículas recobertas por clatrinas. O baixo pH do endossoma induz a fusão do envelope do vírus com membranas celulares, provocando mudanças conformacionais da proteína, para então liberar o nucleocapsídeo no citoplasma. Após a decapsidação, o genoma de RNA é liberado para o citoplasma. O vírus da encefalite St. Louis é mantido e amplificado em natureza por meio de um ciclo enzootico primário que envolve aves silvestres, como hospedeiros vertebrados e mosquitos do gênero Culex como vetores primários. O homem e os mamíferos silvestres não participam do ciclo biológico primário do vírus da encefalite St. Louis, podendo ser considerados hospedeiros acidentais. O homem é infectado tangencialmente por mosquitos que se alimentaram em pássaros virêmicos e são o hospedeiro final em relação ao ciclo de transmissão. É necessário um período de incubação extrínseco de 7 a 10 dias no mosquito, entre a alimentação em pássaro virêmico e a infectividade para um segundo hospedeiro. Este intervalo fica menor quando a temperatura ambiental está elevada. Em geral, nos Estados Unidos, o vírus é isolado de Culex pipiens, mas no estado da Flórida, o vírus é mais frequentemente isolado de Culex nigripalpus. Por outro lado, na Amazônia brasileira, o vírus da encefalite de St. Louis tem sido principalmente isolado de mosquitos também do gênero Culex, mas das espécies Culex declarator e Culex coronator. Ressalta-se que no Brasil, isolamentos do vírus também têm sido obtidos a partir de outros gêneros de mosquitos, como Mansonia, Aemagogus e Sabetes. Pode ainda ocorrer transmissão vertical do vírus da encefalite, pelo mecanismo de transmissão transovariana, na qual o vírus é passado de uma geração de hospedeiro artrópode infectado para a seguinte, por meio de ovos infectados. O primeiro isolamento desse vírus ocorreu durante um surto em 1933, nas cidades de St. Louis e Kansas, nos Estados Unidos, e desde então, relato de casos e surtos têm ocorrido na América do Norte. No Brasil, apenas 3 casos do vírus foram relatados até o momento, 2 na região norte, na década de 1970, e o terceiro no estado de São Paulo, no município de São Pedro, no ano de 2004, onde foi isolado o vírus de um caso febril suspeito de dengue. Segundo informações da literatura, a maior parte dos casos dos vírus relatados são assintomáticos, subclínicos ou com sintomas semelhantes a um resfriado comum. O período de incubação varia de 5 a 15 dias. Apesar de poucas informações, alguns estudos relatam que a letalidade varia de 7 a 24% nos pacientes com mais de 60 anos e não atinge 5% nos pacientes com menos de 60 anos.
O mecanismo pelo qual o vírus da encefalite St. Louis atinge o cérebro continua não esclarecido, mas pode incluir invasão direta em sítios de microvasculatura comprometida ou no plexo coroide, em que o endotélio é fenestrado. Em modelos animais, os neurônios olfatórios ficam infectados precocemente durante a viremia, com subsequente transporte axonal dos vírions para o lobo olfatório do cérebro. Depois que o vírus atinge o cérebro, a infecção se dissemina rapidamente. A susceptibilidade aumentada de pessoas idosas ao vírus pode ser devida a fatores mecânicos, como por exemplo hipertensão e aterosclerose, que comprometem a integridade da barreira hematoencefálica ou a resposta imune diminuída. O vírus produz meningite linfocítica, alterações patológicas no cérebro, particularmente na substância cinzenta. Inclui infiltrados linfocitários perivasculares, nódulos celulares e degeneração neuronal. Embora as lesões sejam distribuídas em todo o parênquima, as regiões mais afetadas são hipotálamo, córtex cerebral, gânglios da base, tronco cerebral e medula espinhal, e não foram descritas alterações patológicas. Quando os vírus são inoculados na derme pelo vetor, eles atingem por via sanguínea os órgãos linfóides, onde se multiplicam. Daí retornam ao sangue causando viremia, que clinicamente corresponde a um primeiro período febril, gripe símile e autolimitado. Durante a viremia, os vírus ganham acesso aos órgãos para os quais apresentam tropismo. Desenvolve-se, então, um segundo período febril, acompanhado de sintomas relativos ao órgão acometido. A curva térmica nas arboviroses é, portanto, bifásica. Falando em aspecto macroscópico, o encéfalo nas encefalites apresenta alterações inespecíficas, como hiperemia, edema, diminuição da consciência e hérnias. Só em algumas doenças a macroscopia pode ser importante para o diagnóstico, como por exemplo, edema e necrose em um dos lobos temporais sugerem encefalite herpética. Já em aspecto microscópico, o infiltrado inflamatório é o achado mais característico das meningites e encefalites virais. Em geral, é linfomonocitário, ocorrendo nas meninges e no parênquima, onde pode formar manguitos perivasculares. Na fase aguda, pode haver, transitoriamente, neutrófilos. A hiperplasia da micróglia é uma resposta inespecífica ao estímulo inflamatório. As células microgliais hiperplásicas formam os nódulos gliais, que são pequenos aglomerados de células mononucleares esparsos no tecido nervoso. Não são exclusivos de virose, sendo encontrados também, por exemplo, na toxoplasmose e na encefalite chagásica. Em algumas encefalites ou mielites, neurônios necróticos são circundados e fagocitados por células microgliais ativadas, chamando-se o fenômeno neuronofagia. É muito sugestivo, mas não patognomônico de etiologia viral. Outra forma de reação da microglia são as células em bastonete, observadas principalmente no córtex cerebral em encefalites crônicas. Também não são exclusivas de vírus, sendo, por exemplo, exuberante na paralisia geral sifilítica. E, por fim, inclusões virais, que são corpúsculos homogêneos, mais comumente eosinófilos, encontrados no núcleo ou no citoplasma de neurônios, astrócitos ou oligodendrócitos. Representam aglomerados de partículas virais ou componentes incompletos de vírus. Sua presença na encefalite sugere fortemente causa viral, mas sua ausência não a afasta. O diagnóstico do tipo do vírus não é possível pela morfologia da inclusão, exigindo imunohistoquímica e microscopia eletrônica. A grande maioria das infecções é inaparente. Nos casos sintomáticos, a incubação leva 5 a 15 dias e a primeira fase da doença dura 24 a 36 horas, com febre, cefaleia, náuseas e vômitos. Pode haver cura na primeira fase. Em outros casos, após um período apirético de 6 a 14 dias, reaparece a síndrome infecciosa acompanhada de sinais de encefalite, cefaleia intensa, vômitos em jato, rigidez na nuca, alterações da personalidade, disartria, disfasias, alterações motoras, como sinais de liberação piramidal, paresias e ataxias, nistagmo, convulsões, estupor e coma. Os diferentes tipos de encefalites assemelham-se clinicamente. Após alguns dias, pode ocorrer recuperação total, recuperação parcial com sequelas ou óbito. As sequelas incluem alterações permanentes da personalidade e intelecto, deficiências motoras e movimentos involuntários. A severidade da encefalite e sua letalidade são maiores em idosos.
Em casos mais severos, com o envolvimento global do parênquima cerebral, os pacientes apresentam alteração sensorial e ampla gama de alterações neurológicas. Tremores de pálpebra, língua, lábios e extremidades ocorrem até 2/3 dos pacientes e podem persistir durante semanas depois da recuperação da doença aguda. Disfunção de pares cranianos ocorre em 25% dos pacientes, mais frequentemente, como fraqueza motora facial unilateral. Sinais referentes a tálamo, tronco cerebral ou cerebelo incluem tremores, mioclonia, nistagmo e ataxia. Reflexos patológicos são comuns, mas déficits motores e sensitivos são raros. Convulsões focais ou generalizadas foram notadas em menos de 10% dos casos. Existem 2 notificações do vírus se apresentando como síndrome de Guillain-Barré. Embora não descrito em casos de encefalite St. Louis fora do Brasil, o exantema estava presente no caso relatado no estado de São Paulo. Não está esclarecido se esta apresentação diferente da encontrada em outros países seria decorrente do critério da seleção das amostras a serem pesquisadas, a uma cepa diferente do vírus ou a uma somação de fatores. Atualmente, há 3 modos de se diagnosticar a existência do vírus St. Louis, considerando-se que as infecções causadas por esse patógeno são, em sua maioria, assintomáticas. Pode-se usar a sorologia, a qual é comumente utilizada para o diagnóstico de outras arboviroses, cultivo de células em camundongos e liagem de células, incluindo de mosquitos, e, por último, o teste de detecção direta, que consiste em encontrar antígenos e ácidos nucleicos específicos. O tratamento para a infecção causada por arbovírus de luz diz respeito ao combate dos sintomas através do suporte aos pacientes na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, até mesmo com restrição hídrica, com o intuito de corrigir a hiponatremia e evitar edema cerebral. Em virtude da inexistência de vacinas e de retrovirais para combater o vírus de St. Louis, as medidas de profilaxia se concentram principalmente no combate ao vetor, através tanto de medidas em educação e saúde, quanto em manejo ambiental para o controle de focos do mosquito Culex. Outro aspecto relevante se trata da educação ambiental, que no caso do Culex se dá através da aprendizagem sobre ações coletivas a respeito do manejo de lixo e água parada e ao uso de repelentes. Além dessas medidas, se faz necessário entender os desequilíbrios ambientais que levam ao aparecimento da doença, principalmente levando-se em consideração que o homem não consiste em um hospedeiro comum, mas acidental, em virtude da destruição do meio ambiente normal dos mosquitos Culex e do extermínio das aves que fazem parte do ciclo viral. Apesar de não ser uma arbovirose prevalente no Brasil, o estudo desse vírus é fundamental para a prevenção de surtos epidêmicos posteriores, considerando-se principalmente a inexistência de vacinas e tratamentos antivirais para essa doença. Sendo assim, o conhecimento de seu mecanismo fisiopatológico, epidemiológico, medidas profiláticas, sintomatologia, entre outros, é atualmente a melhor maneira de se prevenir a doença. Essa junção de conhecimentos exige não apenas uma abordagem multiprofissional, mas também interdisciplinar, unindo saberes de entomologia para compreender melhor o ciclo vital do mosquito Culex, ecologia para entender a relação entre meio ambiente e doença, microbiologia para abordar a forma como o vírus se comporta dentro do organismo humano, além de agrônomos para realizar, nas margens dos rios, as intervenções que interrompem o ciclo do vetor, assim como educadores para orientar de maneira adequada a população a respeito de medidas profiláticas que ajudem no combate do vírus. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Bons estudos!